Fala galerinha, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui no canal para apresentar mais um vídeo sobre o conteúdo de história que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Para você que é a primeira vez que está aqui pelo canal, seja muito bem-vindo ao canal Égua dessa História. E aqui, o nosso intuito é trazer conteúdos sobre a matéria de história que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. E o vídeo de hoje não será diferente, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito também. E antes do vídeo eu quero mais uma vez agradecer a cada um de vocês que já se inscreveram aqui no canal, que já curtiram, que já compartilharam os vídeos que aqui nós postamos. Quero fazer o convite também que vocês possam continuar espalhando, compartilhando esse vídeo nos grupos da família, dos amigos, para que o conteúdo aqui postado possa alcançar mais pessoas. Então, pessoal, antes do vídeo, não esqueça de curtir, de compartilhar e de se inscrever aqui no nosso canal. Bora pro vídeo? Fala galerinha, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui no canal para mais uma videoaula que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Bem amigos, como vocês lembram, nós falamos no último vídeo que nós iríamos então postar temas voltados para o processo seletivo do Enem, que já está próximo aí, e os nossos amigos que irão participar com certeza serão ajudados, terão a oportunidade de conhecer sobre o tema de hoje. E vai poder então nortear, vai poder então dar a oportunidade deles conhecerem o período no qual nós iremos tratar nessa videoaula. Vocês sabem que os nossos vídeos são curtos, então cabe a você se aprofundar no tema, mas eu tenho certeza que ao assistir essa videoaula, vocês irão então se nortear e aprender um pouco mais sobre o período histórico no qual nós iremos estudar. Tá certo, pessoal? Então vamos ver o tema dessa videoaula e vamos então lá no quadro para que nós possamos considerar alguns pontos que nós colocamos ali. Vamos lá então? Bem pessoal, a Era Vargas, ela iniciou no ano de 1930 e ela vai até o ano de 1945, Mas nós precisamos conhecer como era o contexto da sociedade brasileira. Então, a sociedade brasileira, na década de 1920, ela era composta por qual classes? Como era dividida? E nós vamos ver e conhecer o seguinte, que a sociedade brasileira era dividida entre os industriais, operários, ex-escravos, coronéis, sertanejos, cangaceiros, líderes religiosos. Essas classes elas eram bem distintas e bem ajustadas na sociedade brasileira dessa época, desse contexto. No entanto, entre vários grupos surge um outro grupo, que também teve um destaque nesse período da Era Vargas, que é conhecido como tenentismo. O tenentismo é a classe militar que exigia mudança na política, no processo eleitoral e econômico do Brasil também, além de que exigia melhorias para o exército brasileiro. Esse era o propósito deste movimento também. Dentro desse movimento surgiu um outro objetivo, uma outra causa chamada Coluna Prestes. E o líder desse movimento também foi Luiz Carlos Prestes. Ele foi capitão do Exército Brasileiro e ele conseguiu reunir a juventude da época para que eles pudessem ir por todo o Brasil com ideários revolucionários. Por quê? Eles queriam, na época, depor o governador da época, que era Arthur Bernardes. Também, assim como o movimento do tenentismo, a Coluna Prestes também ela andou por todo o território brasileiro em busca de alianças de força popular, porque também tinha em busca dos seus objetivos, dos seus ideários. E um dos principais deles também era depor, como eu disse, o governador da época, Arthur Bernardes.
esse movimento, esses dois movimentos aqui, eles são conhecidos dentro do período da Era Vargas. Muito bem, vamos avançando. Esse ponto que nós iremos estudar agora, a crise da República Oligárquica, ela é fundamental para que nós possamos entender como foi que Getúlio Vargas ele ascendeu, ele chegou ao poder, ao governo do Brasil. Então vamos entender o seguinte. Esta crise ela aconteceu por quê? Porque os dois grandes estados brasileiros que tinham, vamos dizer assim, o melhor desenvolvimento econômico era São Paulo e Minas Gerais. Essa troca de poder entre São Paulo e Minas Gerais ficou conhecido como a política do café com leite. Na verdade, o principal produto brasileiro na época era o café, né? Então, o café com leite é só mesmo foi um outro nome, né, para dar uma distinção entre os dois estados, mas o principal produto brasileiro ainda nesta época era o café. E o que acontecia? Um ano, o presidente do Brasil saía do estado de São Paulo. No outro ano, o presidente, ou na verdade no fim daquele mandato, o próximo presidente seria indicado por Minas Gerais. Então o que acontecia? Nesta época aqui, quem governava o Brasil era o Washington Luiz. Ele era o presidente do Brasil, né? Ou seja, o próximo presidente viria a ser indicado pelo estado de Minas Gerais, que seria Antônio Marcos. Antônio Marcos. No entanto, o Washington Luiz, que era o presidente atual da época, o que ele faz? Ele indica, né, o governador de São Paulo, Júlio Prestes. E aí criou então uma crise, um mal-estar entre essas duas oligarquias, né? Agora, antes eles dividiam o poder, mas agora a oligarquia de São Paulo queria estar à frente, né, por mais um mandato como um representante no governo federal, dirigindo o país. Isso causou mal-estar, e o que aconteceu com isso? Criou-se a Aliança Liberal. Essa Aliança Liberal ela foi formada pelos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba. O representante dessa aliança chama-se Getúlio Vargas. Ele era o representante, um nome indicado por essa aliança para assumir o governo, a presidência do país. Aí o que acontece, amigos? Com a eleição que foi feita, né, entre Júlio Prestes e Antônio Marcos, Júlio Prestes sai vencedor, né, contrariando e deixando também toda a Aliança Libertadora não gostando do resultado, mas para, vamos dizer assim, trazer um componente a mais em toda essa situação, em toda essa crise, o João Pessoa, que era o vice de Getúlio Vargas, ele morre, na verdade ele é assassinado, né? Ele é assassinado. Então, quando ele morre, João Pessoa, foi, digamos assim, o estopim, foi o que a aliança, os líderes da Aliança Liberal precisavam para tomar uma decisão de ir contra a decisão de Washington Luiz e então tomar o poder. Né? Tomar o poder, foi exatamente isso que aconteceu. Né? A Aliança Liberal, juntamente com seus apoiadores de todo o país, tinham força popular, vão até a capital do Brasil e depõem o Washington Luiz. O Washington Luiz agora sai, né? E entra quem? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas na presidência do Brasil. Né? Um golpe de Estado aí formado entre essa aliança e outras forças populares também. Getúlio Vargas agora assume como um governo provisório a presidência do Brasil. Então ele inicia nessas circunstâncias a presidência do Brasil. Né? Mas o que aconteceu? Como foi o início da Era Vargas? Vamos lá então. O início do governo, o que Getúlio Vargas fez? Ele revogou, anulou a Constituição vigente da época, ele fechou o Congresso Nacional, ele mudou os governadores de todos os estados, menos de Minas Gerais. E aí, como ele fechou o Congresso, ele começou a governar por decretos. Assim foi o início da Era Vargas. Assim foram os primeiros passos de Getúlio Vargas na presidência do Brasil. Mas vamos avançar um pouquinho mais do que aconteceu. Aí, né, como Getúlio Vargas tirou todos os governadores dos estados e colocou os seus indicados,
O que aconteceu? Houve a Revolução Constitucionalista. E o que foi isso aí, irmãos? Amigos, foram a guerra civil, eu coloquei guerra civil e militar, né, entre quem? Entre as forças paulistas versus as forças do governo provisório, né? Então houve um conflito, porque São Paulo não aceitou a mudança do seu governador e muito menos a indicação de Getúlio Vargas. Então eles já não tinham gostado do golpe que sofreram. E piorou com a mudança do seu governador, principalmente pela pessoa que Getúlio Vargas indicou para governar o estado de São Paulo. Então houve uma guerra civil no Brasil, né, que durou 3 meses. E mesmo com a derrota dos paulistas, uma nova Constituição seria feita. Na verdade, o intuito desse conflito, né, além da insatisfação dos paulistas, era assim eles conseguirem que pudessem ser feita uma nova Constituição, né? E mesmo com a derrota, esse objetivo foi alcançado. Muito bem, avançando um pouco mais, vamos perceber que essa nova Constituição que foi feita em 1934, ela, então, vamos dizer assim, colocou de forma indireta. Agora Getúlio Vargas ele é nomeado presidente, oficialmente presidente do Brasil. E aí o que ele faz, Getúlio Vargas? Agora ele cria as leis trabalhistas, né? As leis que nós conhecemos até hoje, as 8 horas de trabalho, né? As férias, e todos os outros benefícios que a CLT nos garante hoje, né? Em relação às leis trabalhistas que nós possuímos até hoje. Ele também cria a empresa Vale do Rio Doce e começa agora a nacionalizar o solo brasileiro, né, trabalhar o solo brasileiro. Também é criada a empresa Petrobras, Eletrobras e várias outras companhias que vieram a dar uma organização, uma impulsão muito grande na indústria brasileira e na economia brasileira e, por que não dizer, na sociedade, organizando também ela. Então esse período aqui da Era Vargas ele é muito importante dentro da história do nosso país. Aí o que acontece, amigos? Avançando um pouco mais, o comunismo no Brasil ele iniciou no ano de 1922, a partir do partido, né? Partido Comunista do Brasil. Ele foi criado em 1922. Né? Então o que aconteceu? Nesse período, outras ideologias na Europa, como o fascismo, né, o nazismo, eles estavam, digamos assim, em alta, né? Naquele período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né, todas essas ideias estavam sendo criadas e ganhando força na Europa. Com isso, o que aconteceu? O PCB, que era o Partido Comunista do Brasil, ele troca de nome. Ele agora é a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, né? Justamente porque eles sabiam que iriam sofrer perseguição, em algum momento isso ia acontecer. E foi exatamente isso que aconteceu. Aconteceu o levante comunista lá na cidade de Natal, né? Eles tomam então a cidade ali de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Só que o que acontece? Getúlio Vargas ele consegue sancionar uma lei de segurança nacional, e aí essa revolta, essa ação, né, conhecida também como esse ataque, vamos dizer assim, né, do PCB, que na verdade agora era a Aliança Libertadora. Não houve êxito depois, porque o governo federal ele toma atitudes e dissolve aquela revolução, vamos colocar assim. E aí então todo esse projeto, né, vamos dizer assim, desse Partido Comunista, ele cai por terra nessa ação do governo federal. E em seguida, o que aconteceu? Como ainda estava esse clima, né, tem um plano comunista ainda em volta ao Brasil, Getúlio Vargas aproveitou a oportunidade, levou essa ideia, né, para os líderes do governo junto a ele, e o que acontece? É criado o Estado Novo. Né? O Estado Novo é um outro período do governo da Era Vargas, no qual ele
o que ele faz? Na verdade, quando ele cria o Estado Novo e cria uma nova Constituição, essa nova Constituição ele se coloca como extremamente autoritário, né? Autoritário, e aí ele aciona o estado de sítio, né? Todos os estados e municípios agora têm intervenção direta do governo federal. Ele cria também o DIP, né? Que era o Departamento, né, de Informação e Publicidade. Através desse departamento aí, ele começa então a levar informações diretas do governo para todo o país, fazendo aquela propaganda do governo, vamos dizer assim, né? E também falando sobre esse tipo de propaganda, não podemos deixar de lembrar que aqui era a era do rádio também no Brasil, que Getúlio Vargas soube se utilizar muito bem disso, porque criando esse departamento, ele tinha todos os anúncios, todas as propagandas, tudo aquilo que ele queria falar, tudo aquilo que ele queria levar para a sociedade brasileira, ele conseguia fazer através do meio de comunicação na época, que era o rádio, né? Lembrando também que nessa época tinha um programa chamado A Hora Brasil, que levava todas as informações do governo federal, que hoje é conhecido como A Voz do Brasil, né? Que é a Voz do Brasil que nós conhecemos hoje. Nessa época aqui era A Hora Brasil. Então, amigos, como foi dito no início do vídeo, a Era Vargas, ela é cheia de detalhes, né? Ela precisa ser trabalhada nos mínimos detalhes, porque tem muita informação. É um período muito importante da história do Brasil. No entanto, como foi colocado no início do vídeo, aqui foram colocados os pontos mais relevantes desse período, que com certeza vão ajudar vocês a terem um norte do período e conhecê-lo, né, por alto, porque cabe a cada um de vocês se aprofundarem cada vez mais no tema. Mas eu tenho certeza que os pontos que foram colocados aqui nessa videoaula vão ajudar vocês a memorizar, a conhecer e também, por que não, se aprofundar nesse tema que é tão importante para a história do Brasil. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Não esqueça de curtir, de compartilhar e de se inscrever aqui no canal. Eu aguardo vocês e espero vocês na próxima videoaula.